Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal LS Instalações Elétricas. Para você que ainda não é inscrito no canal, vá abaixo do vídeo, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like. Então pessoal, bora para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje a gente vai explicar para vocês, até o final desse vídeo você vai entender quais são as três principais funções dos disjuntores. Seja ele mono, que aqui no nosso caso tem um mono, bi ou tri. Só que o trifásico a gente não tem aqui, mas eles têm essas três funções que são comuns para os três. A gente tem uma instalação aqui bifásica, onde a gente tem fase 220 e fase neutro, como vocês podem ver o barramento neutro aqui, 127 volts. Então, pessoal, vamos lá. A primeira função do disjuntor é acionar e desacionar o circuito. Então, nesse caso aqui, a gente acionou ele tem uma nomenclatura aqui na alavanca dele, tem um pauzinho, um trazinho e um on. Que a nomenclatura aí é em inglês, né? On quer dizer que está ligado. Então, pessoal, quando você joga a alavanca para baixo, você vai observar que tem um 0-off. Quer dizer que está desligado, desenergizado. Ok, pessoal? Essa é a primeira função. E é muito importante você se atentar a essa nomenclatura aqui, que às vezes o disjuntor ele de repente pode estar colocado de forma errada no painel. Aí você não se atentar nisso aqui, você vai achar que ele está para cima, mas ele está off. Beleza, pessoal? É só um impasse aí que às vezes você vai pegar num painel elétrico. Não é comum, né? Mas é sempre se atentar a essas nomenclaturas aqui. Então, pessoal, beleza? A primeira função do disjuntor. A segunda função do disjuntor é desarme por sobrecarga. O que seria ser uma sobrecarga? Então, pessoal, como você pode observar aqui, ó, o C20 quer dizer que ele suporta 20 amperes. A C é questão de categoria, só que a gente não vai entrar muito a fundo, que já tem um vídeo no canal aí falando sobre esse tipo de nomenclatura aqui nos disjuntores. Então, pessoal, se o meu equipamento no qual está ligado nesse circuito, que é bifásico, vier sofrer uma sobrecarga, ultrapassar os 20 amperes, ele vai vir a desarmar automaticamente. Ok, pessoal? Essa é a segunda função do disjuntor. A terceira, pessoal, função do disjuntor é desarmar por curto-circuito. Então, pessoal, curto-circuito é quando encosta uma fase com a outra, nesse caso aqui que é um circuito bifásico, ou se for um circuito monofásico, encostar uma fase no neutro, ou fase na terra. Então, ele vai identificar isso como curto-circuito, porque vai ultrapassar a corrente nominal, porque você vai eliminar a resistência. Então, a sua corrente tende a ir ao infinito, né? Curto-circuito, teoricamente falando. Então, essas duas funções no qual ele vai fazer o desarme automático. E a função primeira, inicial, que eu até expliquei, né? É o desarme e o rearme manual. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E essas informações são bastante importantes para você que não é eletricista, não tem conhecimento nessa área, e para você que está iniciando em sua carreira. Porque às vezes acontece dos disjuntores estiver desarmando, e muitos profissionais aí, ou até mesmo o próprio dono da residência, aí, às vezes não tem tanto conhecimento, é comum trocar o disjuntor. Mas o importante é você fazer essas duas análises, né? Ver se ele está, medir com alicate, né? Para ver se não está ultrapassando a corrente nominal, e ver se não tem nenhum curto-circuito. Que essas duas funções dos disjuntores, ele apresenta em função de uma anomalia na instalação. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí com essas dicas. Agora, creio eu que vocês vão ter informações aí para estar resolvendo o problema. E se alguém te perguntar, você saber explicar na teoria para que serve os disjuntores. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.